Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o dia 5, né? O tema de número 5 da nossa revista Primeiro Deus, né? Uma revista maravilhosa, falando sobre temas importantes nos 10 dias de oração e as 10 horas de jejum. Prepare o seu coração, olho aqui na tela e vamos meditar com base em João 16, verso 13. E eu vou citar outros textos aqui durante a nossa meditação, tá bem? O texto principal diz: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Repito, João 16, verso 13. Esse texto é importantíssimo. A revista ela tem alguns tópicos muito curiosos. Um dos tópicos é os enganos de Satanás. O outro é como resistir, entendeu? O outro seria doutrinas venenosas e por aí vai. Basicamente esses 3 tópicos. Agora presta bem atenção no texto que eu li. Fala assim: quando vier o Espírito da verdade, ele guiará em toda a verdade. Então aqui tem 2 pontos importantes. Primeiro, o Espírito Santo, que é chamado Espírito da verdade. Sabe por quê? Porque existe o Espírito da mentira. E a Bíblia então destaca que esse Espírito aqui é o Espírito Santo e é o Espírito da verdade com E maiúsculo. Outra coisa diz: ele os guiará em toda a verdade. Essa expressão toda mostra que a verdade é um conjunto de coisas. Aí a gente pega a Bíblia Sagrada e começa a fazer uma pesquisa e descobre aquilo que eu já mencionei no DVD O Grande Conflito. Lembra o DVD O Grande Conflito? Ou o DVD ou as fitas do Apocalipse, a resposta? Então, eu menciono lá o que eu vou mencionar aqui. Quando o texto fala o Espírito Santo guiará você em toda a verdade, a gente vai na Bíblia e vai lá em Jeremias 10, verso 10, e lá diz que Deus, o Pai, é a verdade. Quando você vai para João 14, 6, está escrito que Jesus Cristo é a verdade. Quando você vai para 1 João 5, verso 6, está escrito que o Espírito Santo é a verdade. Quando você vai para João 17, verso 17, está escrito que a Bíblia Sagrada é a verdade. Quando você vai para Salmo 119, verso 151, está escrito que os 10 mandamentos são verdade. Portanto, nós temos aqui 5 colunas da verdade. A primeira é Deus, a segunda é Jesus, a terceira é o Espírito Santo, a quarta é a Bíblia Sagrada e a quinta são os 10 mandamentos, conforme estão lá em Êxodo capítulo 20. Então o texto principal diz: quando o Espírito Santo vier, ele vai guiar você em toda a verdade. Ou seja, vai guiar você a Deus, a Jesus, ao próprio Espírito Santo, a Bíblia e aos 10 mandamentos. Agora, cuidado com os enganos de Satanás. Quando você vai para Daniel 7,25, está escrito que o inimigo usaria um poder religioso e político, e esse poder usado por Satanás iria mudar os tempos e a lei. Quando você vai para Daniel 8,12, está escrito que Satanás lançaria por terra a verdade, usando esse poder político religioso, usando os poderes do anticristo. Então você percebe claramente que Deus quer nos guiar em toda a verdade e Satanás, com seus enganos, ele quer mudar a verdade em mentira, como está em Romanos 1,25, ele quer jogar a verdade por terra, como está em Daniel 8,12, e ele quer mudar a verdade, como está em Daniel 7, versículo 25. Olha só uma parte de um texto que eu vou ler aqui da revista, que diz: Satanás tem operado com grande poder enganador, introduzindo uma multiplicidade de erros que obscurecem a verdade. Por meio de falsas doutrinas, Satanás consegue terreno para se firmar e cativa a mente das pessoas, fazendo com que se apeguem a teorias e não têm fundamento na verdade. Esse texto está num livro chamado Evangelismo, na página 408, e em outras versões, página 589. Então você percebe claramente que Satanás, ele odeia a verdade e quer jogar a verdade por terra. O segredo é muita oração, que é aqui como resistir, porque sem oração você não consegue entender a Bíblia e muito menos praticá-la. Então o segredo é uma vida de oração e uma vida de obediência.
porque o inimigo tem mexido profundamente nas verdades bíblicas e tem enganado milhares e milhões de pessoas. Olha, uma das doutrinas venenosas que o inimigo tem estabelecido, tentando mudar verdade e mentira, é com respeito à morte. É o estado do homem na morte. A Bíblia Sagrada fala claramente que a pessoa, quando morre, vai para a sepultura e ali fica esperando a ressurreição. Ok? Ou seja, quando a pessoa morre, não sai uma alma dela e também não sai um espírito. Mas o inimigo inventou essa doutrina de que a pessoa morre, mas continua vivendo no céu, ou no inferno, ou no purgatório, ou no mundo dos espíritos, ou no seio de Abraão. Esse é um assunto bastante complexo, porque muitas pessoas não estudam a Bíblia corretamente e pegam textos e forçam o texto a dizer o que ele não está dizendo. A crença na comunicação com os mortos ainda é mantida, por incrível que pareça. Mesmo em terras que se dizem cristãs, sob o nome de espiritismo, a prática de comunicação com seres que pretendem ser espíritos daqueles que morreram tem se generalizado. Ela é calculada para se apoderar da simpatia daqueles que nós sepultamos, daqueles que morreram e daqueles que são os nossos queridos. Ou seja, o inimigo usa da fragilidade humana e apresenta uma teoria que aparentemente é interessante, mas que de fato é mentirosa. Veja, por exemplo, o que está escrito aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no verso 19. Só para você ter uma ideia, meu tema não é sobre a morte, mas é só para dar aqui uma clareada no assunto. Gênesis 3,19 diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Entendeu? Tá claro. A pessoa quando morre vai para a sepultura. Aí sim faz sentido a ressurreição dos mortos. Agora, se a pessoa que morre já vai para o seu devido lugar, a ressurreição não faz nenhum sentido, certo? Então, presta muita atenção. Não dê espaço para as doutrinas venenosas do inimigo. Vença as armadilhas de Satanás com a Bíblia, com a verdade, seguindo o que está escrito. Como Jesus venceu o inimigo no deserto, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito, nós também devemos vencer todo o mal dizendo está escrito, ou seja, estudando a Bíblia com muita oração. Aí nós podemos vencer. Amém? Entendeu? Se você entendeu e se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Dê o seu like aqui também, curtindo esse vídeo. E, por favor, faça aqui os seus comentários. E eu te convido a se inscrever no meu canal e a ser membro desse canal para que a gente possa pregar ainda mais o Evangelho do nosso Deus. Forte abraço. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa mensagem. Abençoe este homem, esta mulher, esta pessoa que está orando comigo. Ajuda para que essa pessoa possa andar na verdade sob a direção do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Tira dela todo engano, toda armadilha e conceda a essa pessoa o direcionamento seguro conforme a tua vontade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço, fica na paz. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.